Bem-vindos ao Crônicas do Rafa. Hoje temos mais um quadro do Med na Veia. Senhores, olha só, hoje temos como convidado o professor Pedro Luiz Tawil. Ele é um médico epidemiologista da Universidade de Brasília, uma das referências nacionais em epidemiologia em relação à malária, beleza? Senhores, um professor super legal, um professor que é super disposto a guiar pessoas para que gostem, se apaixonem pela epidemiologia e virem pesquisadores e professores na área, beleza? Então nossa entrevista é dividida em duas partes. A primeira parte da entrevista, o professor Tawil fala sobre a trajetória dele como um médico, como é que começou tudo isso. Eu acho interessante para você abrir a sua mente. A segunda parte da entrevista, ele fala sobre a área dele, que é a epidemiologia. Então eu sugiro você que sente aí e veja a entrevista completa, que vai ter muito a contribuir a você, futuro profissional da saúde. Senhores, acompanhe a entrevista e até mais! Meu nome é Pedro Luiz Tawil, eu sou médico formado na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, em 1966. Eu e alguns colegas participávamos muito do movimento estudantil. Inclusive, nós fomos presidente do Centro Acadêmico Oswaldo Cruz. E no Centro Acadêmico era um ambiente onde a gente discutia o que ia fazer depois de formado. Aparecia duas opções. Ou a gente poderia participar da produção científica, ficando numa universidade, na área de pesquisa e ensino, ou a gente poderia ir distribuir à população que não dispunha de serviços de saúde os nossos conhecimentos para melhorar o nível de saúde dessa população. A nossa primeira opção foi trabalhar em algum lugar onde precisavam de médicos. Então havia, o governador de Goiás havia construído 3 unidades de saúde, unidades mistas de saúde, em conjunto com a Fundação CESP, que era uma instituição do Ministério da Saúde, de altíssimo desempenho na área de saúde pública, de atenção à saúde. E nós, no governo de Goiás, naquela época, havia 3 unidades construídas e que não tinham médicos. Seria Araguaína, Porto Nacional e Miracema do Norte. E então, quando nós estávamos fazendo residência médica, havia no nosso grupo quem fazia cirurgia, quem fazia clínica, quem fazia gineco-obstetrícia, quem fazia pediatria. Então era um grupo que a gente procurava ser o mais completo possível. E aí nós fomos visitar essas unidades de saúde, unidades mistas de saúde. E nós optamos para trabalhar o grupo todo numa dessas unidades, que foi a unidade de Porto Nacional, antigamente Goiás, hoje pertencente ao estado do Tocantins. Nós passamos 7 anos lá. E, na verdade, eu fui conhecer saúde pública trabalhando nessa unidade, que tinha como principal meta melhorar níveis de saúde da população a quem ela servia, por meio de indicadores epidemiológicos que avaliavam qual era a oferta, se a oferta de serviço que nós estávamos dando estava melhorando esses indicadores. Quais são os indicadores? Ia desde mortalidade infantil, até doenças incidência de doenças evitáveis por vacina, e até outras como casos de controle de doenças crônicas, como, por exemplo, controle da hipertensão arterial, para ver se nós estamos reduzindo a incidência de acidente vascular cerebral. Bom, a equipe era formada por médicos e por 2 enfermeiras. E havia depois mais uma que existia lá, então médicos, enfermeiras e assistente social, quem fazia parte desse grupo. E nós aprendemos muito, muito nessa unidade, porque ela tinha sido da Fundação CESP e havia toda uma tradição de trabalho da Fundação CESP. Então, com visitadoras domiciliares, com atendimento
a parteiras leigas que faziam partos não complicados, e havia os atendimentos específicos de gestantes, de crianças e os atendimentos de urgência. A unidade nossa tinha 50 leitos e era uma unidade mista com atendimento ambulatorial e atendimento hospitalar. Nós passamos 7 anos, eu passei 7 anos nessa unidade. E lá a gente conheceu muita coisa boa, muita coisa, aprendemos demais. E na ocasião, os professores, os diretores da Faculdade de Medicina de Goiás, Dr. Rassi e Dr. Jofre Marcondes de Rezende, foram nos visitar e solicitar que a gente pudesse receber alunos do último ano da Faculdade de Medicina de Goiás para estagiar no chamado estágio rural. Foi muito bom, porque isso desencadeou um relacionamento bom com a faculdade e que ela nos ajudava em algumas deficiências que nós tínhamos na área de exames laboratoriais, como anatomia patológica, por exemplo, e também ajudava a unidade na medida em que nós tínhamos todo mês 3 a 4 estudantes do último ano que estagiavam com a gente. Esses estudantes faziam desde traqueostomia até visita domiciliar. E eles gostavam muito desse estágio. Bom, foi aí que eu descobri uma disciplina que não era propriamente a minha prioritária durante o curso de medicina, que era saber qual é o comportamento das doenças na população. Então, entrando agora nesses comentários, eu gostaria de dizer que hoje eu sou professor aqui na Universidade de Brasília na área de epidemiologia. Mas antes de vir para cá, depois que saí de Porto Nacional, eu passei 7 anos também trabalhando no Ministério da Saúde, numa coordenadoria de saúde da Amazônia, que visava aprimoramento dos serviços de saúde da região, e depois na Superintendência de Campanhas de Saúde Pública, SUCAM, que era uma entidade que fazia controle de doenças endêmicas. Isso foi muito bom para mim. Quando eu pude sair de lá, eu ficando em Brasília, eu pedi minha transferência para a Universidade de Brasília, saindo da Universidade Federal de Goiás, da qual eu estava com meu contrato suspenso enquanto eu estava no Ministério. Eu ainda passei um tempo da minha vida, porque eu acreditava na perspectiva de contribuir para o aprimoramento das ações de saúde por meio da política. Então eu fiz concurso para o Senado Federal e eu fui consultor para assuntos de saúde. Houve uma fase muito boa, que foi a fase da Constituinte, que gerou a Constituição de 88. E eu participei com o senador Almir Gabriel, que era o relator da área social, eu participei da formulação, contribuir para a formulação do capítulo da saúde dos direitos sociais. Quando eu saí do Senado, eu fiquei exclusivamente, em dedicação exclusiva, na Universidade de Brasília. E passei a ser, nesse período, eu já tinha feito o meu mestrado lá em Porto Nacional, da área de malária. Então eu continuei a minha formação acadêmica, fiz meu doutorado aqui já em Brasília, também na área de malária, mas passava a ser professor de epidemiologia. O meu mestrado, foi no meu mestrado em São Paulo, enquanto eu estava em Porto Nacional, que eu fiz as disciplinas, e entre elas havia a disciplina de epidemiologia, que não existia no meu curso básico de medicina. E foi o que era epidemiologia, né? O que é epidemiologia? Não é o estudo das epidemias, como pode parecer. Epi, do grego, é sobre. Demo, população. Logos, estudo. É o estudo do que ocorre sobre a população. Então,
Na área de saúde, a epidemiologia cuida do aspecto da frequência e distribuição dos agravos à saúde numa população e dos seus fatores determinantes para, eventualmente, atuar no controle dessas doenças. Então, a epidemiologia, por esse conceito, ela se divide em dois grandes aspectos. Um aspecto descritivo e um aspecto analítico. O descritivo quer saber o que ocorre, onde ocorre, quando ocorre e quem sofre desses agravos. É uma resposta a 3 perguntas. Quem, onde e quando adoece. Por exemplo, nós estamos vivendo momentos difíceis com as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Entre elas, dengue, por exemplo, tem uma distribuição muito típica, sazonal, que ocorre nos meses de dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Aí depois praticamente se reduz muito, e depois volta novamente no ano seguinte. Isso é uma distribuição temporal da doença. Assim como os acidentes de trânsito têm uma distribuição temporal durante a semana. Nós temos mais acidentes de trânsito no sábado, no domingo, começa na sexta-feira, no sábado, começa a cair no domingo, cai durante os dias úteis e depois volta a subir na sexta-feira. Isso é uma distribuição no tempo desses agravos. A outra é uma distribuição espacial. Aonde ocorrem essas coisas? Aonde, por exemplo, teve um oficial da Polícia Militar de São Paulo que fez uma distribuição onde ocorriam os assaltos, prioritariamente em São Paulo. Onde eles ocorriam? A que horas eles ocorriam? E com isso ele pôde melhorar o desempenho da polícia, promovendo medidas preventivas de natureza preventiva para evitar aqueles assaltos que estavam ocorrendo com muita intensidade em São Paulo. Além disso, é saber quem adoece. É criança? É adulto? Por exemplo, a febre amarela, que é outro problema que nós estamos vivendo nesse momento, ela ocorre principalmente em quem se expõe, por razões de trabalho ou de lazer, nas regiões de mata. Então são adultos, masculinos, jovens. São o principal grupo que adquire a doença. Bem, então dessa maneira nós temos essa primeira parte do conceito, é saber quem adoece, onde adoece e quando adoece, para buscar medidas que reduzam esse risco. A segunda parte da definição do conceito de epidemiologia é os fatores determinantes. O que determina essa frequência e essa distribuição dos casos? São fatores de natureza, por exemplo, de hábitos de vida, como nas doenças cardiovasculares. São falta de cobertura, falta de proteção vacinal, como é o caso da febre amarela. Falta de... que outros fatores estão influindo, que estão associados à distribuição e à frequência dessas doenças. Então aí nós temos os vários tipos de estudos epidemiológicos que se faz, tanto os de ordem observacional, quanto os de ordem que são de intervenção, observacionais ou de intervenção. Por exemplo, um estudo de caso controle é um estudo observacional. Por exemplo, recentemente eu participei de um estudo que é para avaliar se pessoas, estudantes que tenham deficiência auditiva, eles estão mais ou menos expostos à música de alta intensidade. Um estudo observacional do tipo caso controle. Outro tipo de estudo, um estudo de intervenção, é um estudo que eu testo medicamentos que possam medicamentos ou vacinas para verificar a eficácia desse produto. Esses são estudos de intervenção, onde o pesquisador atua
gerando dois grupos, um grupo que recebe a intervenção e um grupo que recebe um placebo ou um controle, e são comparados posteriormente. Então, a epidemiologia, além de mostrar a frequência e a distribuição dos eventos relacionados à saúde no mundo, num país, numa cidade, numa área, ele pode também identificar fatores que estão associados àquela situação. Por que eu estou tendo tantos casos de febre amarela em Minas Gerais nesse mês de janeiro de 2017? O que está acontecendo lá? São estudos, investigações epidemiológicas que levam a encontrar uma resposta para melhorar o desempenho, para, inclusive, prevenir, controlar essa doença. Por exemplo, concretamente, nós vimos que a cobertura vacinal na área em que está havendo transmissão de febre amarela no seu ciclo silvestre, a cobertura vacinal da população com vacina contra a febre amarela estava muito baixa, estava em menos de 50%. Então isso foi a principal razão para eu ter esse grande número de casos de febre amarela agora em Minas Gerais. E se espalhando para o Espírito Santo e eventualmente para o sul da Bahia. Bom, essa é mais ou menos o que faz o epidemiologista. Ele busca conhecer o que ocorre na população, como ocorre, quando ocorre, onde ocorre e quais são os fatores que determinam essa situação epidemiológica. Comecei minha carreira universitária, acadêmica, no serviço. Então, a junção entre o serviço e o ensino e a pesquisa foi sempre uma marca na minha vida. Depois, quando eu já era auxiliar de ensino, fui estimulado por eles, pela faculdade, a fazer o mestrado para passar para professor assistente. Eu ainda fiz isso enquanto estava em Porto Nacional, trabalhando na área, na malária, que era uma das principais doenças na ocasião, naquela região. Hoje, graças a Deus, praticamente inexistente lá. Depois que eu vim para Brasília, então, é que eu vim fazer, só depois eu fiz o meu doutorado, já tardiamente, orientado aqui pelo Núcleo de Medicina Tropical, professora Vanise e professora Luísio Prata. Então, com isso, eu encerrei minha formação acadêmica com esse doutorado já no ano de mais de 2002, que foi que eu terminei o doutorado. Então, eu acho que o ensino sustentado no serviço, ele tem mais vida, sabe? Ele tem mais condição de motivar as pessoas, os estudantes, a se interessarem por aquele assunto. E eu acho que a epidemiologia, ela permite que os alunos se interessem e, como eu estava dizendo antes de a gente iniciar a gravação, um aluno que entra para a faculdade de medicina, ele geralmente quer aprender a diagnosticar e tratar doenças, não é? E não tem muito interesse em outras coisas. E para ensinar a epidemiologia, para despertar os alunos para se interessarem por ela, a gente tem que motivar bastante os alunos. E a minha vida profissional me ajudou muito, porque eu vi a importância da epidemiologia na prática da área de saúde que eu exerci tanto em Porto Nacional quanto no Ministério da Saúde, na SUCAM e na Coordenadoria de Saúde da Amazônia.